Cristo é tudo para quem quer viver. Ele é o pão da vida para quem quer viver. Ele é o pão. Boa tarde, meus queridos irmãos, minhas queridas visitas. Qual é o seu nome mesmo? Mário, isso mesmo. Irmão do Lino. Tá bom. Agradeço a sua presença, como também do nosso irmão Floriano, e que vocês possam sentir a presença de Deus, não só aqui, mas na vida de vocês também. Amém. Tá bom? É importante nós compreendermos uma coisa. Muitas vezes, nós pegamos certas frases e colocamos na nossa vida, mas fazemos daquilo uma teoria. Eu fui pregar numa igreja do Algarve e falei uma experiência do presídio. Quando eu fui me despedir dos irmãos, o irmão falou: eu quero falar com você, irmão Pagano. Eu falei: tudo bem. E ele veio falar comigo e falou assim: será que eu posso te acompanhar no presídio? Eu falei: por quê? Porque minha vida anda tão monótona, eu estou tão na rotina da religião, eu gostaria de experimentar algo novo. Só que naquele tempo, o presídio eu podia convidar quem que eu quisesse. Hoje não. Hoje só pode ir eu, ou o pastor e mais um auxiliar. Então são só 3 que já estão completos. Antigamente não. Então eu falei: tá, tudo bem. Olha, segunda-feira você esteja lá 8:45, sexta-feira você esteja 2:30. E ele foi. Uma das coisas muito engraçadas, e as 3 pessoas que nós... E as 3 pessoas que vão estar na nossa experiência hoje, viram uma coisa muito interessante, porque quando vinha muita gente, e ele, como era irmão e conhecia da palavra, eu dividi o grupo, né? Vou pregar para 20 pessoas, um estudo bíblico para 20 pessoas é complicado. Então eu falei assim: irmão, você fica com 10 e eu fico com 10. Então passou a segunda-feira e ele foi comigo. Passou na sexta-feira, ele foi comigo. E um desses presidiários falou assim: aquele irmão é adventista sétimo dia? É. Mas eu sei mais da Bíblia do que ele. Eu falei: como assim? Porque eu falei com ele para a gente abrir em Isaías e não sabia onde era Isaías, pedia para ele abrir lá em Ezequiel e não sabia o que era Ezequiel. E eu tive que chamar o irmão, não é? Eu falei: irmão, tá, o que está acontecendo? E ele falou assim: irmão, eu estou com a fé tão baixa, tão baixa, tão baixa, tão baixa, que a minha Bíblia, ele tinha uma boa Bíblia, serve simplesmente na prateleira para ser mais um livro. E ele me perguntou: você vai desistir de mim? E eu falei: se Jesus não desistiu de mim, como é que eu posso desistir de você? Vocês sabiam que esse irmão montou um pequeno grupo em Quarteira, onde eu tive o privilégio de minha família de participar. E desse grupo saíram 3 pessoas batizadas. Uma hoje é obreira no Brasil. Amém. E hoje ele já não está mais em Portugal e estudou para ser pastor, formou-se como pastor, mas não quis praticar. Mas você vê aonde ele foi. Está entendendo, irmãos? Então, muitas vezes nós esquecemos do principal. Quando o diabo tentou Jesus, quando ele estava com fome, o que o diabo falou? Por que você não faz dessas pedras pão? E Jesus, 40 dias, eu não sei se eu consigo 40 dias ficar sem comer. E Jesus falou o quê? Não só viverá o homem, mas sim de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mas tem um versículo que me chama a atenção, eu gostaria que vocês abrissem Isaías 55:11. 55:11, se o Jales puder, o meu irmão, fazer esse favor para mim de ler, 55:11 de Apocalipse. Isaías, desculpa lá, é a idade. Isaías. Assim será a palavra que sai da minha boca. Ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo que a enviei. Vocês já repararam uma coisa? Que Deus é atrevido? Jesus é atrevido.
Ele está falando aqui que toda palavra que foi evangelizada vai ficar algo na pessoa. E muitas vezes a gente duvida que a pessoa nunca mais apareceu, não é? O que ficou? Ficou, está aqui escrito. Está aqui escrito, irmãos. Vou falar uma coisa com vocês muito interessante, que o inimigo nos tenta em tudo. Há 5 anos atrás eu conheci um jovem da igreja de Albufeira. Quando Albufeira, a igreja era lá. E eu entrei no Continente e vi o jovem. E qual a primeira reação desse jovem? De sair de mim, não é? Então ele saiu para outra secção, eu fui para outra secção. Foi mesmo, já. E ele foi para outra secção, eu fui para outra secção. Quando chegou no final, não tinha dele para ele sair, não é? Aí eu entrei. Falei, querido, como é que você está? Ah, eu não tenho ido na igreja. Não, quero saber se você tem ido na igreja. Eu faço da igreja de Faro. Ele já foi se justificando. Falei, não. Querido, eu quero saber como é que você está. Ah, tudo bem, tal, estou solteirão ainda. Olha que bom, né? Mas quando você casar, vai ficar melhor ainda. Aí, conversa vem, o Espírito Santo. Você não vai falar nada de Jesus para ele? Então, agora presta atenção. Na época eu tinha 50 anos. Ele devia ter uns 21. O que eu posso conversar com o jovem, né? E saiu aquele papo seco. Querido, tem conversado muito com seu amigo? Ele, quais? O único. O fiel. Ah, eu tenho. Eu falei, fico muito feliz. Mas depois ele falou assim, mas a minha maneira. Foi o quê? Sim. Eu sigo Jesus à minha maneira. Muitas vezes também temos essa ideia, não é? De seguir Jesus à nossa maneira. Será que isso é certo? Será que não vão ter sucesso na vida? Eu gostaria que vocês abrissem para vocês verem o poder de Deus. Em Mateus capítulo 14, verso 22. Mateus capítulo 14, verso 22, fala assim. Já abriram? Logo em seguida, ordenou Jesus que os seus discípulos entrassem no barco e fossem adiante para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Despedida a multidão, ele subiu ao monte para orar à parte. Ao cair da tarde, estava ali sozinho. Entretanto, o barco já estava no meio do mar, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na 4ª vigília da noite, dirigiu Jesus a eles andando sobre o mar. Os discípulos, vendo-o a caminhar por sobre o mar, assustaram, dizendo, é um fantasma, e gritaram de medo. Jesus, porém, imediatamente lhe disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temas. Respondeu-lhe Pedro, Senhor, se és tu, manda-me vir ter contigo por sobre as águas. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas para ir ter com Jesus. Mas, observando o vento forte, teve medo e, começando a afundar, clamou, Senhor, salva-me. Irmãos, amém. Vocês viram alguma hora aqui eles orando a Deus para que o mar se acalmasse? Vocês já tiveram num navio? Eu tive num navio lá na Amazonas, onde o irmão tem esse privilégio de ter nascido no Maranhão, não é? Você depois, o Mário falou que morou na Rondônia. Rondônia eu não conheço. Conheço o Maranhão, conheço muito bem Belém do Pará e conheço uma parte da Amazonas, porque na Amazonas eu conheci de barco e bimotor. Um avião que só dava 3 pessoas, que você vê aquelas árvores pertinho, e eu todo tremendo, e o cara falou, você está com medo? Eu falei, se eu estou com medo, você nem imagina que eu estou. Aí ele falou assim, mas pensa direitinho, se a gente cair, ele é tão levezinho que ele para na árvore. E para, não para. Porque as árvores do Amazonas é uma coisa incrível, rapaz. É muito larga, muito. Vocês podem perguntar de mim a Denise. O Manolo também, mas o Manolo tinha 5 anos na época, ou menos, muito menos. Mas muito larga. Então, o que aconteceu, e nós temos que pensar nesse ponto. Eu viajei para o clube que eu jogava, para o interior, onde eu tinha que pegar esse barquinho, esse navio. E é engraçado na Amazonas que vocês vão compreender aquilo. Você está no cais, o navio passa um pouco do cais. E eu falei, caramba, como é que nós vamos entrar dentro do navio? Eu pensei, vai botar uma escada? Não, o Marcelo lá, que é do Pará, falou, não, você vai ver o que acontece. Eles vão botando mercadoria, vão botando. O navio vai abaixando. E eu falei, e o navio aguenta? Sei lá, você aguenta? E nós entramos ali dentro. Tudo bem. Eu tomando açaí com farinha, mas eu tomo com açúcar, que eu não aguento tomar aquilo sem açúcar. Gostoso. Eles comem com peixe, hein? Eles comem sem açúcar e com peixe, mas não é isso, mano. Vai lá e pede o açaí sem açúcar e toma. Agora come o peixe também. Eles comem, mas eu tomava com açúcar bem geladinho, levava e então. Mas aí, deu noite. Quando deu noite, eu dormi. E os meus amigos também. Aí começou o rio. É Rio Negro, né? É Rio Negro. Vocês estão em Belém,
o Rio Amazonas, mas ficamos negros naquele dia. E começaram a sacudir, 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 sacudir. Eu falei, caramba, mas que negócio é esse? Acordei meio assim, o pessoal tudo meio doido, né? E eu pensei assim, pô, esse barco, esse navio, por que ele está mexendo ali tão grandão? E o meu amigo Marcelo, vai lá fora e vê. Olha, parecia uma caixa de fósforo. Desse tamanhozinho, uma batia para cá, batia para lá, batia para cá, batia para lá. Eu só lembrei de uma coisa, Senhor, o Senhor salvou Pedro, agora o Senhor me salva, hein? Porque é nessa hora que você é macho. É ou não é? Para correr debaixo da cama e ficar ali. Você repara bem que é uma tempestade, não é? Porque aquela danada ali é interessante porque você pensa duas coisas. Um salva-vida, né? Não tem aquele pote salva-vida. Fomos procurar, cadê? Não tem. Aí já eliminou, né? Depois a gente pensa o quê? Vou nadar. Aí o senhor gritou lá, tem piranha, hein? Vocês já viram piranha? Aquilo é uma coisa, em segundo ele tritura você todo. Foi, então o bicho pega, o bicho vai pegar, não é? E tem local que ele dá 40 quilômetros de largura. Pois é. Rio Amazonas. Então, e muito. Eu fui na ilha do Marajó, né? Tive esse privilégio que poucos tiveram. Então, quer dizer, é complicado, irmãos. É a mesma coisa os problemas que eu tive também quando eu ando de avião. Quando ele começa a sacudir, você não tem lugar para segurar. E o navio te sacode tanto que você fica pensando, não posso nadar, porque vou morrer. Não tem boia, não tem nada. O que eu vou fazer na minha vida? Então eles estavam assim, só que tinha um problema. Eles eram o quê? Pescadores. Eles estavam acostumados com isso, estavam ou não estavam? Mas se eles estavam desesperados, porque o negócio estava feio, não é? Mas aprendi uma coisa aqui em Portugal. A maioria dos pescadores não sabe nadar. Pelo menos todos aqueles que jogaram bola comigo, que eram filhos de pescadores, falavam a mesma coisa comigo. Meu pai não sabe nadar, como é que é? Mas é o sustento deles. Não sabiam nadar. Então a vida deles estava complicada, estava ou não estava? Esse barco aqui, irmãos, muitas vezes é minha família. Não sei se é de vocês. O diabo tenta a família, não é? E muitas vezes o barco está complicado. Muitas vezes o diabo tenta a minha família na igreja. Minha família que são todos vocês, não é? E o barco fica complicado, sacode para um lado, sacode para o outro. É irmão que está fraco na fé, é irmão que está chateado porque o outro fez uma crítica, é irmão... E você pensa assim, caramba, mas que tempestade, não é? Alguém aqui já passou por alguma tempestade na vida? Claro que sim. Até o mais jovenzinho, não é? Passaram por essa tempestade. E eles, eu fico pensando o seguinte, eles deviam ter um baldinho, toda vez que eles tiravam a água do baldinho, entrava 4 lá para dentro. Toda vez que eles tiravam a água do baldinho, eles estavam vendo, não, vão morrer mesmo, não é? E é interessante que Jesus já tinha visto isso, mas Jesus não atuou na hora. Jesus espera. Tem oração que Jesus responde na hora, tá? Que é a oração desesperadora. A oração de Pedro foi um desespero. É essa oração que muitas vezes a gente está desesperado, não é? Agora tem aquela oração que Jesus espera um pouco. Deixa o pagano e aumentar a fé dele. Porque eu acho, porque não sou Deus e nem tenho a mente de Deus, se ele me respondesse toda hora, eu seria um mal acostumado e ia fazer sempre as coisas erradas, sabendo que Deus ia me livrar na hora, não é? E aquele problema que demora um pouquinho, a gente sente na pele, não é? Da próxima vez, epa, não entro mais naquilo, não é? Não é verdade? Agora repara bem, Jesus andando no mar, na água. Vocês já viram alguém andar na água? Hoje nós temos televisão, internet. Já viram alguém andando em cima da água? O que Jesus quis falar? Eu sou o Criador. Eu sou todo-poderoso. Se eu andei na água, eu resolvo o teu problema e resolvo o meu. Está entendendo aqui a situação que Jesus quer falar comigo? Toda vez que o barco está balançando muito, chega no meu trabalho, que também é a minha família, o meu trabalho, quando está balançando muito, eu lembro assim, se o Senhor cuidou dele, o Senhor cuida de mim. Não tem problema, irmãos, põe isso na cabeça de vocês. Não tem problema que Deus não pode resolver. Amém? Amém. Mas infelizmente nós somos esquecidos. Se o irmão Marco, o irmão Jale e todos vocês comprassem um caderninho e escrevessem todos os milagres que Deus fez na vida de vocês, o caderninho acabava ou não acabava? Mas a gente esquece. E a gente passa o mesmo problema. Eu não é? E não temos confiança. Agora presta atenção, com toda a coragem que o irmão Marito tem, duvido que ele ia fazer o pedido que Pedro fez. Aquilo balançando, o barquinho quase afundando, aparece lá Jesus e Pedro fala assim, Senhor, eu posso ir até aí? Você iria? Que aquela correnteza, aquela confusão sem fim, eu nunca vi ninguém andando dentro d'água, agora eu vou pedir a Jesus para ir ao encontro dele? Que fé, não é? Que fé de Pedro, rapaz. E essa fé que nós temos que ter. E sabe o que Jesus fez aqui agora? Pedro, Pagani e todos vocês. Esse milagre
Só não faça na sua vida se você não pedir. E se não quiser. É ou não é? E Pedro sai do barco, e eu fico vendo aqueles outros discípulos, tudo com o olhinho assim, você é maluco, hein? Você vai morrer, hein? A gente já está morrendo. E ele andou nas águas. O que o texto fala? Por que ele começou a afundar? Falta de fé. Olhou para trás. Tirou os olhos de Jesus. Tudo certo, tudo certo. Concluiu muito bem a irmã. Sabe qual é o nosso problema? É que Pedro reparou o vento. Sabe qual foi o problema de Israel quando Davi estava contra Golias? Eu preguei isso para os alunos na escola, me pediram para fazer uma palestra. Então, eu fui lá e como eles sabiam quem era Golias e quem era Davi, então falei e preguei a palavra de Deus. Sabe qual foi o problema de Saul e Israel? Fizeram do problema um gigante. E viram o problema. Davi, sabe o que viu? A solução. Sabe qual é o nosso problema? É que a gente só engrandece o problema e esquece da solução que é Jesus. Amém? Amém. É ou não é? Não acontece isso na nossa vida? O diretor do presídio, lembra que eu falei com vocês aqui quando eu cheguei no primeiro dia. O diretor do presídio falou comigo com cabelo branco, mais de 30 anos de presídio, você nunca vai ter o privilégio de ver um jovem saindo daqui e nunca mais voltar. O Emanuel foi quase, foi ou não foi? Emanuel, aos 91, ele voltou. Não é? Então aqui Jesus está falando com a gente, você tem problema? Deixa que eu estou aqui. Tanto é que Jesus fala o quê? Tem de bom ânimo? Sou eu. Não temas. É ou não é? Que coisa bonita quando você está com um problemão, alguém bate nas suas costas e fala assim, pagando, não se preocupe que eu resolvo o seu problema. Parece que saiu um caminhão, não é? E Jesus é esse amigo. Jesus é essa solução. Estão entendendo, irmãos? Nós temos que ser mais do que vencedores. Amém. Em Cristo Jesus, amém. Porque nós estamos lutando como um inimigo que é invisível. Tem poder? Tem, mas ele já está perdido. Amém. E o nosso coronel, o nosso comandante, sabe quem que é? É o Todo-Poderoso Jesus. É ele que fez Pedro andar no mar, na água. Se ele fez o Pedro andar na água, ele faz muito mais por mim e por cada um de vocês. Já pensaram nisso? Mas Pedro, na sua falta de fé, que muitas vezes acontece conosco, apesar de a gente todos os dias ter prova disso com Jesus, começa a afundar. E ele faz aquela oração desesperadora que muitas vezes eu faço. Senhor, salva-me. Vou contar uma coisa a vocês. Não sei se a irmã Alice e a irmã Angélica lembram do Joselino, da irmã Indalina. A irmã Indalina é uma adventista do sétimo dia e ela foi batizada em Montreal pelo pastor Faraber. E o Emanuel Sacramento me pediu para me fazer uma visita a ela. E eu fui lá. Quando chegou lá, eu falei assim, eu posso fazer um pedido a você, irmão? Não vai ser fácil, hein? Tá vendo a Denise? Eu queria que você pregasse aqui para o Joselino, meu filho. Eu olhei para ele, um jovem bonitinho e tal, estou tranquilo. Eu falei, não há problema, irmã. Olha, eu e a Denise íamos lá, segunda, terça e quarta. Ficávamos 3 horas por dia falando com ele. Eu falava vermelho, ele falava branco. Eu ia no branco, ele vinha no vermelho. Eu ia no vermelho, ele falava, olha, eu saía de lá tão cansado, tão cansado, tão cansado. Vocês não imaginam, irmãos, o problema que ele tinha, a confusão que ele fazia. E eu já estava 3 meses ali, falei, Senhor, mas o que eu estou fazendo ali, Senhor? Mas não pode, até que um dia, ele tinha um escritório todo negro, então ele falava assim, você tem fé ou não tem? Você confia no Senhor ou não confia? E ele tinha um cão, que é aquele cão, sabe aquele cão mansinho? Você está lá em São Brás, ele está aqui, ele já está latindo? Era o cão dele. E ele falou assim, você tem fé ou não tem? Eu falei, tenho fé. Então hoje você vai passar por uma prova. E eu nem pensei do que ele ia falar. Falei, sabe meu cão? E eu falei assim, ainda fui perguntando, como é o nome do seu cão? Lúcifer. Falei, pô. Sinceramente. Falei, Lúcifer. Olhei para a cara do cão, o cão já não gostou de mim, nem pintar de ouro, ele não gostava de mim. Ele virou para mim e falou assim, se você tem fé, você anda até lá. E passa pelo cão. Falei, Joselino, não tentarás o Senhor teu Deus. Está aqui o conhecimento, então não tem. Se não tem um conhecimento, você leva uma mordida. Mas o que eu fui fazendo? Eu conversando com ele e falando com ele, fui andando. E ele parou. E eu fui andando, fui falando sozinho, porque eu não vi que ele parou. Passei pelo cão e quando me mordeu, você acredita? Amém ou não? Amém. O pastor Mário Cabral foi lá, foi tentar fazer isso com a matua. O cão quase pulou para cima dele. Deus é maravilhoso, irmãos. Deus é maravilhoso. Tem um amigo meu que sempre fala assim, Deus é bom.
Eu falei, não é só bom, é muito bom. Então, vou voltar no presídio. Conheci um jovem, que o irmão Jales conheceu, chamado Raul Vilas. Nome de profissão, o gringo. Ele ficou preso 15 anos direto naquela prisão Carandiru, não é? Em São Paulo, que agora, pior presídio que eu acho do mundo foi aquela. Visitamos os presos em Frei Caneca, ele falou, 500 vezes pior. Então ele teve 15 anos lá. E o que aconteceu com ele? Quando deu os 15 anos, ele sai. E quando ele saiu, ele chegou para a esposa dele e falou assim, agora eu vou me tornar um novo homem. Ele tinha um Richa e a outra filhinha dele está me escapando o nome, como da esposa dele também está me escapando. Falou assim, um novo homem, vou procurar trabalho. E ele procurou em São Paulo o tempo todo trabalho, só que ele era viciado em heroína. Então ele saía tremendo, sabe? Então ele voltou ao vício. Então uma noite ele foi lá, despediu da família dele, e como ele morava, hoje é a comunidade, não é mais uma favela, tinha um morro assim e um precipício. Então ele falou assim, hoje eu pulo aqui do precipício. Foi, despediu, o pessoal não entendeu bem, foi lá em cima do morro e ficou. Falei, hoje eu me jogo porque não tem jeito, eu estou viciado, já tentei tudo. Aí parece um amigo dele e bate nas costas. Raul, ele olhou, eu tenho a solução para você. Não fala em igreja, hein? Por quê? Porque ele já tinha praticamente em todas as igrejas. Eu falei, não é igreja. Eu tenho uma empresa em Portugal de construção e eu gostaria de convidar para você trabalhar para mim. E o Raul, o quê? Vamos fazer o seguinte, você vai agora sozinho comigo, depois você vai trazer a sua família. Ele foi lá, falou para a esposa, ei, Raul, é a oportunidade da sua vida, Raul. Chega de ser como você é, Raul. Porque o Raul tinha um problema. O avô dele era ladrão, a avó era ladra, o tio era ladrão, a tia era ladra, o pai era ladrão, a mãe era ladra também, os irmãos. Então ele nasceu naquele meio, está entendendo? Então eu falei, agora eu vi. Então ele veio para Portugal. Chegou em Portugal, começou a trabalhar, o primeiro salário mandou para o Brasil, a esposa, meu Raul está mudando mesmo, o segundo mês é a mesma coisa, o terceiro mês é a mesma coisa, o quinto mês é a mesma coisa, e ela está lá juntando para comprar passagem, né? O sexto mês ele conhece um jovenzinho português na obra. E o jovenzinho foi na hora do almoço e disse, Raul, você sabe o que eu faço quando eu estou muito tenso, cansado? E o Raul, não, eu fumo aqui um charro. E o Raul, não, longe de mim, eu não quero isso não. E eu vou te dar um conselho, sai disso. E ele foi insistindo. O que o Raul fez? Aceitou o charro. 2 semanas depois, ele falando isso comigo, o Raul voltou ao vício da cocaína e heroína. 1 mês depois, ele acordou dentro do presídio de Faro. Então, no presídio de Faro, quando alguém é preso, seja português, seja romeno, seja quem for, tem direito a um telefonema. Então, ele tinha direito a um telefonema. Então, ele foi ligar para a esposa dele. Ligou para a esposa dele, e a esposa dele falou assim, Raul, já tem 1 mês que você não manda dinheiro. Ele, agora como é que eu vou falar com ela? Raul, eu estou desesperado, porque está faltando aqui um pouco para a gente comprar as passagens para chegar em Portugal. Você está andando no caminho certo. Eu falei, não estou. Quando falou não estou, a senhora ficou em silêncio lá. O que aconteceu? Estou preso. Ela falou uma coisa e ela foi uma mulher de palavra. Nunca mais você me liga, você escreve uma carta porque você é um sem vergonha. Porque você não ama ninguém. Você ama você. Você tem seus filhos, você tem sua esposa, a gente passa uma dificuldade por culpa tua. E ela nunca mais recebeu uma carta do Raul no telefone. Então, quando ele bateu o telefone, desligou o telefone, porque ela já tinha desligado na cara dele, sabe o que ele pensou? Hoje à noite eu me mato. Porque lá na Carandiru ele aprendeu tudo que vocês possam pensar de coisa ruim. Ele falou, vai ser a coisa mais fácil me matar aqui nesse presídio. Então ele chegou no presídio e estava lá um jovenzinho que estudava a palavra de Deus comigo. E viu o Raul assim muito michuruco, né, e tal. E o jovem, então, rapaz, o que aconteceu com você? Não passa de hoje. Me desculpa lá, mas não passa de hoje. Minha vida não vale nada, isso aqui, aquilo outro. E ele falou assim comigo, Raul, isso é domingo. Segunda-feira vai vir aqui um jovem, eu era jovem ainda, vai vir um jovem da palavra de Deus, dá oportunidade a ele. O que vai ser 45 minutos? O que vai ser 1h30? Você escutar a palavra, rapaz, eu estou farto, rapaz, desse negócio da palavra de Deus, isso aqui. Vai lá, escuta o homem. E veio ele,
e veio uma pessoa que vocês conhecem. Sabe quem é? O Clemildo. Vocês conhecem o Clemildo? Pois é, eu conheci o Clemildo no presídio de Faro. E veio ele e o Clemildo. E eu falei do amor de Cristo para ele. Ele me fazia muita pergunta. Como é que Deus pode me amar eu sendo como sou? E eu falava sempre com ele, Deus conhece teu coração, não é como eu que só conheço você fisicamente, Deus conhece teu coração, Raul. Raul, você pode pensar que você é o pior homem do mundo, mas você tem um Deus que pode te purificar e transformar. Olha, para vocês terem uma ideia, ele trouxe mais de 20 pessoas, ele me fez eu dar estudo bíblico para ele, segunda-feira das 9 às 11 horas, da terça-feira das 9 às 11, da sexta-feira das 2h30 até às 5 horas. Eu não perdi meu emprego, porque Deus é muito maravilhoso. Eu orava antes de entrar, Senhor, que meu patrão não possa ligar. Ninguém me ligava no telemóvel. Ninguém. Como é que a pessoa pode manter o trabalho se na segunda, na terça, eu só entrava às 11 horas no trabalho? Eu ia direto para o presídio. Na sexta-feira eu só chegava lá às 5 horas da tarde, trabalhava a parte da manhã, e na parte da tarde só entrava às 5 horas, dando estudo para eles. E foi a primeira vez, e vocês podem constatar isso, no presídio de Faro, que esses dois irmãos foram batizados. O Jalo estava ali. Amém. Amém ou não? Amém. Sai o Raul do presídio. A igreja de Faro tratou ele lindamente, graças a Deus por isso que eu falei com ele. O nosso povo pode ter todos os defeitos, mas é um povo que ajuda. É ou não é? Não somos perfeitos, mas a gente ajuda. E eu falei com ele, Raul, você vai agora para o Brasil, e antes eu vou falar com vocês. Ele chegou lá em casa, e depois do almoço, ele falou, será que a gente podia ir numa salinha só eu e o irmão? Eu falei, sim. Chegou lá e tirou a camisa dele, sabe? Eu falei, então, Raul, vou te mostrar quantas balas eu tenho. Ele começou a contar, eu perdi. Tantos buracos no peito dele, sabe aqueles desenhos animados que o cara bebia água e saía água? Pelos buraquinhos dele, era igual ele, mas tanto buraco. Eu falei, que é isso? Ó, para você ver quantas vezes Deus me salvou. Quantas vezes Deus, rapaz, me livrou da morte, rapaz, no Brasil. Então os caras fizeram cada cilada para mim, me davam um tiro e eu não morri. Eu falei, tá vendo, Raul? Então o que ficou o meu pacto com o Raul? Clemildo veio para cá, graças a Deus, se tornou uma nova criatura. Raul volta para o Brasil, também se tornou uma nova criatura, foi ou não foi? E eu peguei o telefone dele. Então comecei a ligar para o Raul, toda semana ligar para o Raul, como é que você está, isso, aquilo, outro. Só que passado 3 meses eu comecei a sentir o Raul muito triste. Falei, Raul, qual é o problema? Epa, as coisas não estão dando certo, minha esposa me mandou fora para casa, de casa, nem me recebe, eu estou muito triste. Raul, vou te dar um conselho. Você olha Jesus, não faz como o Pedro que foi ver os ventos, os problemas. Olha quem te mudou a sua vida. Ah, sim, irmão, eu estou fazendo até uma coisa muito bonita aqui, porque eu prego para todos os mendigos nas ruas, eu vou pregando para eles. Eu falei, isso mesmo, irmão, continua forte isso aqui. Só que 7 meses liguei para ele, deu no patrão dele. Falei que queria falar com o Raul Vilas. Ah, o Raul Vilas, sim, ele foi despedido. Eu falei, olha, e tem algum jeito de eu conversar? Não tem. Eu não sei, devia estar chateado com o Raul, né? Eu não tenho contato, não tem nada, isso aqui, aquilo outro. Então, o que eu pensei? Ele falou que era de Moema, em São Paulo. Fui lá na internet, isso daqui, descobri a igreja de Moema. Liguei para o pastor, adventista. Aí falei com o pastor Raul Vilas. Ah, o Raul Vilas, isso mesmo. Ô, irmão Pagani, você sabe que quando esse irmão vinha na igreja, já começou a me desanimar, vinha, né? Porque não vem mais, né? Eu tomava cada susto, irmão. Falei, por quê? Porque trazia tanta gente mal encarada, irmão, que eu pregava até tremendo. Mas ele falou, Deus seja louvado, não é? Que a igreja encheu com esse irmão. Falei, e o irmão? Sumiu, Pagano. Sumiu. Do mesmo jeito que ele apareceu, ele sumiu. Então procurei, olha, pelo Brasil todo, liguei para algumas associações de São Paulo, União, ninguém. O Clemildo foi no Brasil, não encontrou com ele, eu já estava desesperado, orava por ele, e nada. Até que um dia no WhatsApp, passado mais de 8 anos, no WhatsApp aparece lá um pastor do Brasil e fala assim, eu quero ser seu amigo. Eu falei, eu também. Nós temos um amigo em comum. Eu falei, quem? O Raul Vilas. Quando ele falou Raul Vilas, seu pastor. O senhor agora vai dar uma prenda que o senhor nem imagina. O senhor me dá o telefone dele. Me deu, liguei, a mesma voz do Raul. Ô, irmão Pagano.
Como é que está a Deise? Como é que está a Graziela? Como é que está o Manolo? Como é que ele gravou isso? Mas vocês lembram, em Isaías 55, 11, que Deus fala que tudo aquilo que sai da boca dele não voltará para mim vazio? A decisão é tua e minha, mas fica lá. E o Raul contou a história dele. O Raul falou que depois de 7 meses, pregando com os mendigos, alguém ofereceu a cocaína para ele. E ele mergulhou na cocaína. Ele esteve na Cracolândia, não é? Em São Paulo? Ele esteve na Cracolândia. Aquilo lá, irmão, eu vi pelos meus próprios olhos na televisão. Vocês imaginam onde o diabo fez o lar dele? É ali. É um nojo. A Cracolândia é um nojo. É um nojo de sujeira, é um nojo ver as pessoas como estão. São os verdadeiros zumbis. Mulheres completamente acabadas, homens então, aquilo são um monte de cadáver andando por ali para cima e para baixo, se picando, deve ter doença e não acaba mais. Ele passou ali 6 anos. 6 anos. Mas ele pôs uma coisa no coração. Ele falou assim, eu não posso roubar. Eu posso me drogar, mas roubar eu não posso. Ele falava para todo mundo, e a pessoa, por quê? Porque eu aprendi na Bíblia que roubar é pecado. Foi pagando e era um hipócrita, né? Sabia que a droga estava me matando, mas não roubei. E com 6 anos ali, acabado, com um filho de 15 anos, a sua filhinha tem 10 anos, ele para um dia na Cracolândia. Ele falou, nem dormia, pagão. Essas pessoas nem dormem, pagão. Eu falei, não, eu tenho que sair dessa vida. Um dia Jesus me limpou. Um dia Jesus me fez eu tornar nova criatura. Por que Jesus não pode fazer a mesma coisa comigo? Sabe o que ele fez? Ele foi procurar um local onde poderia ter uma recuperação adventista, uma clínica que recuperasse toxicodependente, né? E existe aqui também. E o que aconteceu? Ele não encontrou. O que ele encontrou? Uma clínica evangélica. Então ele entrou lá, mas ele é uma pessoa muito educada, muito atenciosa. Então as pessoas tudo ficaram, né, gostando dele, né? Ele foi se recuperando, Sabe o que ele começou a fazer? Começou a evangelizar os evangélicos. Aí começou, falou do amor, tudo bem. Falou disso, tudo bem. Falou da morte, eles ficaram meio esquisitos. Quando ele foi falar do sábado, apareceu lá um pastor, que era o capelão. Raul, quero falar contigo. E o Raul foi lá. Mas que sábado é esse? Está aqui. E o Raul foi e pregou para o capelão que era pastor. Sabe o que o pastor falou? Pega a sua mala que você está para a rua. Ele, o quê? Foi mandado embora. Voltou para a droga. 6 meses. Cracolândia novamente. Acabado, fulminado. Até que um dia, ele está no meio da Cracolândia e falou, Senhor, dessa vez tem que ser de vez. Ou eu morro, ou o Senhor me livra disso. O Senhor vai ter que resolver isso um milagre. A nossa vida, o Senhor tem que fazer um milagre. E a minha é, ele já não tomava banho há não sei quantos meses, irmãos. Até ele sentir o cheiro dele, para vocês terem uma ideia. Ele me contando isso, né? Homem acabado, o diabo regozijando lá com seus anjos. E ele falou assim, vou procurar outra clínica. E procurou outra clínica. Aí nem era evangélica, nem era nada. Era de uma pessoa lá que ele entrou, explicou o caso, a pessoa ficou sensibilizada, né? E foi, internou o Raul. No outro dia aparece quem? A gerente. E o Raul sempre com a Bíblia dele na mão. E a gerente falou assim, mas você lê a Bíblia? Leio. Vou falar até para a senhora, tem até vergonha. Uma vez entreguei a minha vida aos irmãos adventistas sétimos, que tem a verdade. Eles têm a verdade porque só falam o que está na palavra. E ela falou assim, eu também sou adventista. Ele falou, o quê? A senhora é adventista? Ela deu um tratamento para ele espetacular. Ele viu e começou a fazer estudo bíblico com toda pessoa que entrava lá dentro. Sabe o que aconteceu? Ela era irmã de um pastor, que devia ser presidente de uma associação lá de São Paulo. Ela chamou o irmão foi lá ver, e o Raul não sabia que o irmão era nem pastor, nem presidente, viu o conhecimento do Raul, o Raul sabe o que se tornou? Obreiro. Faz 6 anos que Raul é obreiro. E ele ganha muitas almas para Deus. Amém. Deus é poderoso ou não é? Agora, presta atenção. O diretor falou que ele me deu 2. Foi ou não foi? Que Deus seja louvado. Irmãos,
Foi um gosto imenso estar aqui todas as noites com vocês. Perdoa porque eu não sou um pregador. Eu aprendi porque Deus me colocou. Tive alguns mestres, Carlos Jales, Emanuel Sacramento e muitos outros que eu vou vendo e vou tentando me aperfeiçoar. Né? Mas gostei imenso. Acho, não sei os planos de Deus, vou passar uma boa temporada sem vir aqui, porque o outro lado me dá muito trabalho também, sabe? Entendeu? Eu também, de vez em quando, vou pescar aqui uns dons para ir para lá também, porque a gente tem que ver onde uma igreja tem muitos dons, tem que se dividir, né, irmão Vitor? Né? Não podemos ser egoístas, não é? Não, nunca. Mas quero agradecer. Se as mensagens que foi para mim serviu para vocês, amém. Agora eu ponho uma coisa na minha vida, para vocês entenderem. O meu patrão uma vez, e Deus fala as coisas de uma maneira muito espetacular. Eu estava numa reunião, e nós estávamos falando sobre outras coisas completamente diferentes, ele parou a reunião e falou assim, você sabia que você é o único funcionário mais velho aqui no Loretan, que é mais fácil de você mandar embora, ser mandado embora? Eu falei, eu? Eu falei, é. Você é a pessoa mais fácil de mandar embora, é você. Eu falei, por quê? Você não trabalha no sábado? Só um dia eu te obrigar você a trabalhar no sábado, você vai embora. É verdade, não é? E vai acontecer isso com a gente, irmãos. Nós estamos preparados? Nós estamos preparados para isso? Nós estamos preparados no meio da tempestade e Jesus fala assim, não temas porque eu estou aqui? Se não estamos, começamos a preparar. Minhas visitas, meu querido irmão, minha querida irmão e irmã, tem uma coisa que eu tenho que fazer, é falar a verdade. E a verdade muitas vezes dói. Mas a verdade também, vocês muitas vezes vão pensar assim, que pregador é esse? Aproveita a oportunidade. A palavra de Deus está aqui. Em Apocalipse, capítulo 20, fala que nós temos nossos livros. Temos ou não tem? Então, hoje, vê um pregador fraquinho falar de vocês de uma palavra. Mas vocês não têm desculpa, porque está lá no livro que ele falou sobre o quê? O poder de Jesus. Jesus tudo pode. É ou não é? Então, põe isso, irmão. Não deixe para decidir para amanhã. E a última experiência que eu vou dar a vocês do presídio foi o seguinte, eu tive um preso que eu não vi ainda um cara tão forte como ele. Depois que o diretor do presídio, ele só me traz coisas tranquilas para mim, sabe? Falou, tem um jovem aí que é bom, você devia falar com ele, isso aqui. E um homem sentou na minha frente, esqueci o nome dele completamente, sentado na minha frente e sempre me olhando assim, ó. Não falava nada, sempre assim. Você pensa mil coisas, não é? Esse cara vai me dar uma mordida, esse cara vai me dar um soco, esse cara... Não é? Mas eu falava com ele, ele não retribuía. Falei, cara, não posso mais perguntar nada a ele, não é? A gente tem que ser inteligente, não é? Se eu falo com o irmão forte pra caramba, 2 vezes mais forte que eu, mais alto, se ele não responde nada, eu paro de perguntar, não é? E passei ali 3 meses falando com ele, 3 meses, falei, bom, vou fazer um estudo bíblico com esse irmão. Vou fazer um estudo bíblico. Pode ser por uma parede que ele nunca fala nada, mas eu tenho que fazer. Comecei logo sobre o sábado. E ele sentou, logo sentava e ficava assim, bem pertinho de mim, sabe? Eu queria sair, ele vinha mais para frente. E ficava assim. Falei, irmão, eu sei que o senhor não gosta de falar muito, mas eu vou fazer a última pergunta ao senhor. Irmão, chorou o cabelo. Qual é o dia que nós devemos guardar? Ele virou, domingo. Falou assim mesmo, forte, domingo. Ah, é domingo? Ah, é domingo? Então vamos ver na Bíblia. E eu chegava bem pertinho dele, lia. Quando terminava o estudo, eu falava com ele assim, qual o dia que devemos guardar? O sábado. Na sexta-feira voltava, senta aí, irmão. E eu pensei assim, será que ele gravou? Irmão, nem perguntava se estava tudo bem. Vamos voltar a fazer o estudo? Vamos. Então não vamos fazer do sábado, eu só fazia assim. Aí terminava, e perguntava para mim, qual é o dia que nós devemos guardar? Domingo. Caramba. Aí estudava o sábado. Irmão, qual o dia que eu tenho que guardar? O sábado, irmão. No outro dia, que eu ia lá, mesma coisa, domingo, sábado. Falei, caramba, não vou sair do sábado nem do domingo, né? Qualquer dia desse o pastor vem fazer aqui um teste com o irmão, o pagano está ensinando doutrina errada para ele. Vou numa segunda-feira, sento com o irmão, apertei a mão dele, a primeira vez que eu apertei a mão dele, ele sentou, irmão, vamos fazer o estudo bíblico. Eu já não precisava nem abrir a Bíblia, né? Já tinha decorado o estudo do sábado, né? Irmão, qual é o dia que nós devemos guardar? O sábado. Ai, Deus seja louvado.
Vocês acreditam nisso? Ele falou logo. Falei, agora a gente passa para outro tema. Vi na sexta-feira, ele nunca faltava. Nunca. Sempre chegava ali, esperando eu ali na cela, abri uma porta e ele já estava ali dentro. Né? Aí o que aconteceu? Na sexta-feira vieram mais 2. E ele não veio. Mas como os 2 eram novos, começaram a me perguntar, eu não percebi. Na segunda-feira ele não veio. Falei, eu vou perguntar lá ao diretor, né? Mas também começaram a fazer muita pergunta, eu também estava atrasado para o emprego, fui embora. Na sexta-feira, antes de entrar, lembrei, uai, aquele irmão não veio 2 vezes, mas que aconteceu alguma coisa com ele? Foi transferido, que tem essa situação no presídio, quando você vai fazer o apelo, eles são transferidos. Falei, será que o irmão foi transferido, isso aqui? Cheguei lá para o diretor, ô, doutor Alexandre, eu queria fazer uma pergunta. E aquele irmão, o incendiário? Falei, agora o senhor fala comigo? Ah, ele era incendiário. Propenso a me incendiar ali dentro, né? Ainda brinquei, ele riu e tal. Falei, o que aconteceu com ele? Ele morreu. Falei, você está brincando? Aquele homem, Pagani, todo mundo do presídio ficou abismado. Na sexta-feira, ele foi tomar um café, do café ele não passou e morreu. Irmãos, eu não sei se foi importante eu pregar sobre o sábado com ele. Não sei se ele foi salvo ou não, mas sei de uma coisa. O meu dever era qual? Passar a mensagem para ele. Então, irmãos, nós temos que compreender uma coisa. Quando a gente aceita a mensagem, aceita e faz aquilo que Jesus pede, e não o que eu quero. Tá bom? Que Cristo possa nos abençoar e iluminar eternamente até a volta dele. Tá? Amém. Muito obrigado. Que se perdem, valores que não podem perdurar. Você que sente muito a falta de Jesus, mas sente estar tão longe que não pode mais voltar. Você que, como eu, não sabe como abandonar tudo aquilo que o afasta de Jesus. Saiba que Jesus o aceita hoje como está. Vai até o infinito te buscar. Dá vida para que possa te salvar. Seu amor não mede altitudes nem distância.
ultrapassa o pecado e o alcança, e com ternura o convida a voltar. Jesus, Ele é a paz, é o amigo mais sincero. Com Ele a vida sempre toma o rumo certo. Com Ele as dores já não doem tanto assim. Jesus é a voz que sempre chama e nunca acusa. É o braço aberto que nunca recusa. É o peito onde você vai se encontrar, se encontrar. Amém, Senhor. Então vamos nos levantar para fazer uma oração. Pai amado e grandioso Deus que está nos altos céus, obrigado por esse primeiro dia da semana. Amém. Obrigado, Senhor, e dá uma bênção especial a cada irmão aqui que compareceu, Senhor, na vontade de escutar a Tua palavra. Amém. Eles tinham outros programas, e como o mundo nos dá programas, Senhor. Como as donas de casa têm de fazer tantas coisas em casa, mas elas estiveram aqui hoje também, Senhor. Graças e louvores por isso, Senhor. Mas como Pedro, Senhor, o Senhor tem que nos salvar. Como Pedro, Senhor, muitas vezes desviamos o nosso olhar de Ti. Que a partir de hoje, Pai, possamos confiar 100% em Ti. Amém. Mas por nós mesmos não conseguimos. Mas só através do Seu poder, através do Espírito Santo que nos ensina e nos guarda e nos corrige. Amém. Sejamos humildes em aceitar essa correção do Senhor também. Mais uma vez eu peço por Floriano e sua família, por nosso irmão também, o irmão do Lino, pela sua família e por ele também. Amém. Que essa palavra venha brotar e encher de gozo eles também, Senhor. E a nossa igreja aqui de Olhos d'Água. Que a sua paz e o seu amor esteja conosco. Eu te peço por tudo em nome de Jesus. Amém. Amém.